Professor do céu, de onde você saiu? Tava atrás da câmera, porque eu tô sozinho gravando, é óbvio. Pessoal, depois dessa vinheta aí, que é a vinheta mais feia do Brasil, mas é o que eu consegui fazer pra vocês, eu queria que vocês dessem atenção pra essa aula, pra gente fechar a nossa frente 1 hoje, beleza? Tô morrendo de saudade dos senhores e quis trazer uma aula mais tradicional, com lousa, pincel e troca de ideias com vocês, meus amores. Saudade, sério. Pessoal, história então, ó. @profeitor, marca lá. @colégio Gênesis Objetivo, marca lá. Quero ver se vocês estão estudando mesmo. O que vocês vão colocar nessa hashtag? Estou alterando a hashtag direto, ó. História S2. Ou hashtag saudades, que eu estou com saudade de vocês, pessoal. Vamos lá, frente 1 hoje, módulo 16. Para vocês entenderem o módulo 16, tem que ter assistido a aula passada, senão vai ficar perdidão. Na aula passada a gente viu o momento que o Império Romano estava em alta, o Alto Império Romano. E agora a gente vai ver o momento que ele está em decadência. Então, ó, Baixo Império Romano. Vamos lá? Pessoal, o que acontecia nesse momento? A gente viu que a Pax Romana foi um período de extraordinária ascensão, só coisa boa e positiva. Só que agora, é claro que tudo, né, são ciclos políticos, econômicos, o mundo é assim. Tudo acaba cedendo às vezes. Então a gente vai passar por alguns problemas. O Império Romano vai passar por problemas econômicos, muitas mudanças, né? Chegou no ápice ali da expansão, não tinha mais para onde crescer. Nesse momento começa a ter uma alteração por conta dos escravos. Então a gente vai ter muitas mudanças ligadas à economia. Problemas políticos, é óbvio, quando a gente tem desgaste econômico, logo surgem lideranças políticas disputando poder, e problemas militares. Por quê? Alguns povos que estavam no entorno do Império Romano começam a fazer incursões para entrar no Império Romano. A gente vai falar mais deles já já. Você já deve ter ouvido falar dos povos bárbaros, né? Então, ó, quais são as consequências disso no primeiro momento? A economia de Roma vai se ruralizar. As pessoas vão buscar refúgio no meio rural, no espaço rural. E também está faltando mão de obra no espaço urbano, uma série de alterações, está faltando escravos, né? Porque eles eram adaptados a isso. Então a gente vai ter uma série de mudanças acontecendo. Não bastasse todas essas alterações e problemas, a gente vai ter uma alteração religiosa. Então veja, coloquei aqui Baixo Império um subtópico, religião, cristianismo. Pessoal, a gente estudou até agora que a Grécia, os outros povos, com exceção dos hebreus, todo mundo era politeísta. Nesse momento nós vamos ter uma troca, uma passagem. É a transição do politeísmo para o monoteísmo no mundo. De certa forma isso vai afetar o mundo todo. Então vocês têm que estar muito atentos a essa alteração. Onde acontece essa alteração de forma profunda? Porque os hebreus não conseguiram levar sua religião de forma tão abrangente. No cristianismo, no Império Romano. Os cristãos, como eu disse na aula passada, sofreram séculos de perseguição, jogados aos leões, tudo que a gente já debateu ali na aula passada que eu falei para vocês. E agora vai mudar. Muda a partir desse imperador. Botei até um asterisco aí, dá pra ver bem? Pois ó, professor, tá pequeno aqui, mas é porque tá no celular, né? Às vezes o computador fica melhor. Constantino. Constantino vai ser o imperador que vai mudar a religião em Roma, e isso vai mudar a história para sempre. A gente vai sair do método politeísta, o pensamento politeísta, e começar a entrar no monoteísta. Por quê? Os cristãos que até então eram perseguidos vão parar de ser perseguidos. Professor, qual era a intenção de Constantino? Havia todo um interesse político nesse momento, por quê? Além de todos esses conflitos, a religião trazia conflitos, trazia desgastes. Meu Deus é esse, aquela cidade tem esse Deus. Constantino via no cristianismo sim uma possibilidade de centralidade política também. E outros imperadores verão essa importância depois. Então veja, em 313, o Constantino faz uma lei que a gente chama de Edito de Milão, e nesse momento ele dá liberdade de culto aos cristãos. Por que ele fez essa lei? Porque um ano antes ele tinha se convertido ao cristianismo. Então no ano 313, já depois de Cristo, então o Império tinha ido bem, agora, né, sua máxima extensão foi em 117, que a gente falou na aula passada. Liberdade de culto aos cristãos, ou seja, o cristianismo agora é permitido e o imperador é cristão. Em 330, pessoal,
a coisa já não ia muito bem na parte ocidental. Já tinha algumas incursões bárbaras começando, e aí aquela região, as cidades daquela região estavam morrendo, a ruralização da economia. Qual que era uma região que estava explodindo em termos econômicos? A região de uma cidade chamada de Bizâncio. E é lá que vai ser a nova capital. Constantino, em 330, ele muda a capital, ele tira a capital de Roma e vai e manda ela para uma cidade que é um ponto comercial, uma cidade super forte, fortificada. Depois vocês podem ver no mapa de vocês aí, vocês têm na página do módulo, tá? Não lembro a página agora, mas tem aí. É só vocês irem lá e acharem. Bizâncio. Bizâncio era uma cidade estratégica. E depois, posteriormente, Bizâncio vai ganhar o nome de Constantinopla. A partir das primeiras reformas que ele vai adaptar, que ele vai criar para essa capital, para essa cidade se tornar capital, já vão alterar o nome em homenagem a ele. Então Bizâncio e Constantinopla são sinônimos, é a mesma cidade, claro, crescendo ainda mais, porque agora é a capital do Império Romano. Bom, vamos lá. Todo mundo está entendendo isso? Qualquer dúvida, vocês não estão vindo no privado tirar dúvidas, então eu acho que vocês estão entendendo, beleza? Vamos seguir aí, qualquer dúvida vocês me mandem. Presta atenção, invasões, política e religião. Pessoal, então nesse momento, a gente tem algumas alterações acontecendo e alguns imperadores depois de Constantino, lembrando que eu disse que são muitos imperadores em Roma, e não dá pra gente ficar estudando todos, a gente estuda os destaques. A gente vai ter um imperador, outro destaque, ó, Teodósio. Ó, bota um asterisco aí nele. Teodósio Constantino, importantíssimo de saber. Teodósio vai notar que o Império Ocidental está cada dia mais fraco. E a gente já vai ver a solução dele para isso. E mais uma coisa, Teodósio vai ver que o conflito religioso está muito grande entre o politeísmo e o monoteísmo. Teodósio, também convertido ao monoteísmo cristão, vai fazer o seguinte, lembrando que a Igreja Católica aqui ela já estava se estruturando, já tinha os bispos, já tinham as lideranças. Teodósio vai fazer a famosa Lei da Tessalônica. O que ele faz? O cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Olha a diferença, o Constantino permitiu. O Teodósio falou, só pode essa. Nesse momento é proibido e perseguido o politeísmo. É nesse momento que o politeísmo vai ganhar um termo pejorativo, né? Para falar do politeísmo, que é o paganismo. Então, se você não é cristão, você é pagão, você vai sofrer perseguição. Veja a virada de jogo, veja só a reviravolta, né, pessoal? Antes os perseguidos, agora os perseguidores. Que loucura, né? O jogo virou, não é mesmo? Vocês já ouviram essa, né? Veja só. Então, a Lei da Tessalônica vai trazer essa alteração ainda mais profunda na religião. Em 395, um pouquinho antes de sair do cargo, morrer e deixar para os seus filhos o cargo, ele vai fazer a divisão do império, porque o Teodósio percebeu que o Ocidente estava cada vez mais fraco e o Oriente, onde estava Constantinopla ali, estava segurando a onda. Então, como os bárbaros estavam tomando o Ocidente, esse império vai ser dividido para facilitar na administração, para facilitar na defesa de fronteira. Em 395, o Império Romano vira 2. Olha, pensem no mapa. Professor, estou olhando o mapa, eu nunca lembro onde é Ocidente e Oriente. A dica para vocês, ó. Se você conseguiu fazer o C, eu já falei isso para vocês, acho que já, né? Ocidental, ó. Ocidente. Se você conseguiu fazer o C depois do O, Ocidente é para cá, tá? Oriente é para lá. Veja só, o Ocidente, pessoal, vai estar sendo invadido então. Pensa no mapa aí, olhem o mapa, vocês têm o mapa aí na apostila. E o Oriente está forte com Constantinopla. A capital do Ocidente era Roma. Só que Roma vai passar por tantas ameaças que eles vão alterar em 402 até a capital. A capital do Ocidente era Milão, vai ser Milão. Então de Roma para Milão em 402. E nesse momento as invasões bárbaras estão cada vez maiores. Por que eram bárbaros, professor? Bárbaro pode ter dois significados. Eu falar assim, nossa, isso é bárbaro, é fantástico. Ou eu falar, esse bárbaro, como se a pessoa fosse rude. O conceito de bárbaro que os romanos deram para esses povos germânicos, a gente chama eles de povos germânicos, tá? É bárbaro de rude. Porque eles não falavam latim, não tinham a escrita, então eles falavam assim, esses caras são bárbaros, né? Mas no final que todo mundo vai fazer uma troca cultural, a gente vai ver isso lá na frente 2 e a partir também
na nossa próxima apostila, nossos próximos conteúdos, tá? Mas ó, invasões bárbaras, povos germânicos, uma variedade, tá? Os ostrogodos, visigodos, os saxões, depois vão virar os anglo-saxões, os bungúrdios, os vândalos, que era um cara que entrava e saqueava feio, por isso que até hoje vândalo tem esse nome, né? Os érulos, os hunos, enfim, dezenas de povos germânicos tomando essa região, beleza? Professor, e os vikings? Os vikings vão ser os últimos povos bárbaros a chegar, quando a coisa já estava toda alterada, beleza? Então não é assim, e os vikings vão vir lá no século XI, vão vir bem depois, beleza? Ó, de qualquer maneira, essas invasões bárbaras acabaram dando um resultado. Em 476, Odoacro, rei dos Érulos, tomou o Ocidente. Então esse Império Romano caiu. Aquele império não, o oriental não. É muito importante entender isso. Porque eu tenho um aluno que às vezes vai estudar a Idade Média e não consegue entender que Roma ocidental vai virar feudal. Roma oriental não. Roma oriental a gente vai chamar de Império Bizantino. Professor, por que bizantino? Ó, por conta que a capital começou na cidade de Bizâncio e mudou de nome. Então, para manter uma homenagem, eles vão chamar esse império de Bizantino. Ah, entenderam? Roma ocidental cai. O que isso marca na história, gente? É o fim da antiguidade. Entramos na Idade Média a partir desse momento que Roma ocidental, o Império Romano do Ocidente, cai para os povos germânicos. O Império Romano do Oriente fica forte, é o Império Bizantino. E a gente vai seguir debatendo isso. Qual o nosso combinado? Faça as atividades de final de módulo para vocês treinarem, beleza? Outro combinado, façam o EAD. O EAD é importante, façam as atividades dentro do EAD. Eu sei que algumas de história não tem, mas priorizem lá. Seria como se fossem nossas TCs, né? Fazer as atividades do EAD. Porque eles estão adicionando. Então olhem lá se os módulos que a gente estudou já tem e façam o EAD, beleza? Qualquer dúvida estou à disposição. Saudades dos senhores. Até mais, vamos nos falando. Beijos.